Olá, gente. Eu me chamo Vanessa. Esse é o canal Sementes de Atom. Para quem não sabe, eu sou apaixonada pelo sol. Inclusive, eu tatuei aqui o sol, junto com a árvore, representando uma lei hermética. Sou terrivelmente louca pela energia solar. Amo tomar banho de sol. E nesse vídeo, vou falar um pouquinho da minha experiência com o arquétipo de Nefertiti, junto com o arquétipo da raposa e o arquétipo da onça. Primeiro, eu não sei de onde foi que eu tirei a ideia de misturar esses três arquétipos, mas eu já vinha sentindo a vontade de utilizar arquétipos no meu dia a dia, já tinha feito uso de outros arquétipos, mas sempre de forma separada, sempre utilizando um arquétipo por vez. Eu passei mais de 3 meses usando o arquétipo do gafanhoto, buscando um salto quântico ali na minha vida e principalmente tentando encontrar as crenças que estavam me limitando naquele momento. E foi, acho que por conta desse desejo, que eu consegui me conectar com o arquétipo da onça, arquétipo da raposa e o arquétipo de Nefertiti. Vamos lá. O primeiro arquétipo que me chamou muito a atenção e eu não tinha nem visto, nem falado, né, sobre o uso desse arquétipo, eu fui pesquisar outro arquétipo de outra rainha egípcia para poder fazer uso. Só que no momento que eu estava ali nas minhas buscas por um arquétipo, eu lembrei de uma aula do Caminho das Palestras, onde o professor Alio Couto falava da Nefertiti, da esposa Nefertiti, de como ela era uma pessoa, digamos assim, mandona, que era ela quem comandava o relacionamento e todo aquele império que eles construíram. Eu já tenho um pouco disso na minha personalidade, então eu fiquei um pouco pensativa com relação a utilizar o arquétipo de Nefertiti por conta desse meu traço. Eu sou uma pessoa exigente, sou uma pessoa mandona, incisiva, e isso, pelo que conheço de arquétipos, não seria legal, porque acabaria afetando o meu desempenho com outras pessoas e até no meu relacionamento. Então, eu fiquei um pouco, ai, não, vou escolher outra rainha. Aí eu tentei Cleópatra, tentei um arquétipo feminino, tipo da sereia, mas nada era aquilo que eu sentia realmente, de fato, vontade de ter. Quando eu assisti o Caminho das Palestras, voltando lá para onde eu tinha iniciado, eu, eu fiquei muito, muito fascinada pela história de Nefertiti. Apesar de Akhenaton ter feito ali todo aquele processo de tornar Aton o deus daquele povo, foi um faraó de uma dinastia muito rica, muito próspera, mas dizem algumas pessoas e a história que quem comandava tudo por trás disso era a própria Nefertiti, não é? E aí eu fui, falei, não, vou pesquisar sobre Nefertiti. Eu passei um domingo inteiro pesquisando sobre Nefertiti, vendo sobre a história. E aí eu me conectei com algumas coisas e falei, ela não, ela é uma mulher de poder, ela é uma mulher que tá ali, que estava ajudando a Akhenaton a construir, a liderar. E eu acho que eu tô precisando dessa liderança. Em um desses vídeos eu encontrei uma imagem que me chamou bastante atenção, que foi o arquétipo da Nefertiti com duas onças do lado, cada uma em um lado. E me chamou bastante atenção. Falei, olha, se eu combinar o arquétipo de Nefertiti com o arquétipo da onça, o arquétipo da onça representa ali uma força, poder, e principalmente traz aquela ideia de que ela está conectada àquelas pintinhas dela, né? Ela tem aquela parte escura e a parte clara está conectado com o consciente e o subconsciente. Eu falei, perfeito, vamos unir isso aí e a gente vai conseguir eliminar grande parte das crenças limitantes que estão me atrapalhando nesse desenvolvimento. Mas eu falei, fui, montei a minha capinha no Canva, fiz bonitinho. Falei, eu vou usar esse arquétipo.
Mas durante o período que eu estava montando, me veio uma vontade absurda, absurda de utilizar a raposa. Ai, mas por que a raposa? Porque eu estava precisando visualizar algumas coisas que aparentemente eu não estava vendo. E a raposa, ela tem isso, ela consegue ver aquilo que a gente não está conseguindo identificar. Eu falei, vamos juntar aqui a raposa. Tudo muito bem pensado pela minha centelha divina, que estava ali falando comigo, e eu só estava seguindo o padrão que ela me disse. Consegui, fiz bonitinho, coloquei na capinha. Assim que eu ativei a forma como eu estava me vendo, a forma como eu passei a me conectar com as pessoas e a forma como eu estava introspectiva. Eu já sou uma pessoa muito introspectiva, mas eu fiquei muito mais. Me incomodou um pouco, mas eu não senti vontade de retirar de forma alguma o arquétipo. Continuei. Aí passaram-se 2 semanas, 3 semanas, e eu tava sentindo que as pessoas estavam me tratando com um pouco mais de delicadeza, com um pouco mais de. Porque eu tenho essa imagem de pessoa muito jovem, então geralmente as pessoas me tratam como se eu fosse uma criança, uma adolescente. E eu não estava sentindo isso. As pessoas estavam me dando satisfação, estavam me perguntando, me questionando, como se realmente eu tivesse uma importância naquele espaço. Eu falei, o arquétipo já está fazendo, ativado aqui, né? Já está fazendo alguma coisa por mim nesse momento. Mas aí eu comecei a sentir uma necessidade extrema de estudar. Eu já estudo muito mesmo. Eu estudo lei da atração desde que foi o boom ali do livro Segredo, principalmente no Brasil. Eu tinha uns 12 ou 10 anos, mais ou menos. E eu senti essa necessidade de estudar muito, muito, muito. Então, eu passei a me dedicar mais aos estudos, eu passei a me ver melhor. E o mais interessante foi que eu consegui identificar algumas crenças que realmente estavam me atrapalhando. Por exemplo, eu consegui identificar que eu não estava me valorizando por conta do trabalho que eu estava exercendo. Eu sou professora de matemática e muitas vezes, em muitos lugares que eu estava indo, eu estava sendo desvalorizada. Eu comecei a me sentir incomodada com a forma com que os alunos estavam se comportando na sala de aula. Eu comecei a me sentir incomodada com os meus ganhos financeiros, apesar de ter alcançado recentemente uma meta que eu tinha especificado lá no meu caderninho da gratidão. Mas eu comecei a questionar muitas coisas, principalmente sobre a forma que eu vejo o trabalho. Então, uma das principais coisas que me chamou a atenção durante o uso da junção desses 3 arquétipos foi o reconhecimento daquilo que eu amo fazer de verdade. Há muito tempo eu venho tentando ter um canal no YouTube. Eu já tive 3 canais no YouTube, nenhum deu certo porque eu sempre estava falando para dentro, sempre estava falando muito, muito como se eu não tivesse empoderamento para falar sobre aquilo, como se eu não tivesse de fato compreendendo o que eu fiz, o que eu estava fazendo. Apesar de estar levando conhecimento ou até uma palavra amiga para alguém que está precisando no momento, eu não me sentia pertencente, eu sentia vergonha de gravar, eu sentia medo de que meus colegas de trabalho me encontrassem no YouTube. E durante muito tempo, eu consegui me fechar nesse ciclo de que eu não ia fazer, mesmo insatisfeita com o trabalho que eu estou desenvolvendo no momento. Mas eu não tinha de jeito nenhum iniciativa para trocar. Inclusive, uma das minhas metas, que é fazer um mestrado profissional em matemática, só surgiu dessa necessidade de agradar, de mostrar para os outros que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa culta, entende? Como se isso aqui que a gente está fazendo, que muitas pessoas fazem no YouTube, fosse algo que não tem valor. Mas eu, enquanto estudiosa da lei da atração, busco fontes no YouTube para ver. As experiências de algumas pessoas que estão no YouTube
me ajudam a encontrar as minhas crenças. Inclusive, muitos vídeos que eu assisti no YouTube, que outra pessoa se propôs a fazer sobre um conhecimento que ele tem, me fez encontrar o arquétipo de Nefertiti. Me fez encontrar informações sobre arquétipos. Eu poderia muito bem ler, mas não seria detalhado como a experiência daquela pessoa. Então, eu consegui, com a junção desses 3 arquétipos, identificar que eu estava me podando de fazer aquilo que eu gosto. Eu amo falar de espiritualidade, eu amo falar sobre autoconhecimento, eu amo estar em contato com outras pessoas, mas eu tinha vergonha de falar. Então, eu preferia ganhar dinheiro de uma outra forma, ganhar a vida e me podar de estar aqui. Não que eu vou ganhar dinheiro com esse vídeo, assim, mas o bem-estar de estar compartilhando com alguém esse conhecimento é importante. É importante para mim. Eu tô me sentindo bem exercendo isso aqui. E diferentemente de antes, quando eu gravava, eu não mostrava o meu rosto. Eu não falava com vontade. Eu simplesmente fazia porque eu estava tentando continuar fazendo com que as pessoas que estão fora, que me conhecem, não me vissem aqui no YouTube. Eu jogo tarô, eu sou apaixonada por pedras, por meditação, por N coisas voltadas para a espiritualidade, por livros, eu leio sempre, mas eu nunca, em hipótese alguma, levei um livro de autoconhecimento para um lugar em que eu vou estar com algum amigo meu, que eu vou estar com alguma pessoa que me conhece enquanto professora de matemática, enquanto essa pessoa que existe aqui nessa sociedade. Porque eu tinha vergonha de falar de autoconhecimento, sendo que autoconhecimento foi super importante para que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje, entende? Então, o arquétipo de Nefertiti, da onça e da raposa, me trouxeram essa sensação de pertencimento, de identidade, de acreditar naquilo que eu amo fazer, de acreditar naquilo que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar matemática, eu gosto de estudar educação matemática, eu gosto de estudar autoconhecimento, e isso não me isenta de ser uma pessoa estudiosa de outras áreas. Mas o que foi bastante importante nesse momento foi o reconhecimento daquilo que eu desejo fazer. Eu saí daquele lugar de vergonha, de medo de mostrar quem eu sou de verdade, medo de que outras pessoas acessem informações sobre esse lado mais espiritual meu, porque na minha concepção, na minha infância, enquanto esse ser humano que criou essa ideia de que estudar é apenas academia, estudar é apenas ir para a faculdade, estudar é apenas ter mestrado, estudar é apenas ter doutorado. E as outras coisas que não estão diretamente atreladas à ciência não são reconhecidas como estudo. Isso vem muito da minha trajetória acadêmica. Eu venho de uma universidade federal e lá tudo aquilo que é sabedoria popular, muitas vezes não é tido como ciência. A gente quer muito aquilo que está escrito, que está dito por outros autores, principalmente autores renomados. Então, o uso desse arquétipo foi extremamente importante para me reconhecer, me encontrar enquanto não mais professora. Eu não desejo mais ser professora de matemática, apesar de estar exercendo o mal que faço, mas não estou me sentindo valorizada. Me reconhecer enquanto estudiosa de autoconhecimento, que conhece bastante coisa, apesar de estudar há digamos assim, pouco tempo, porque são quase 10 anos, mas o estudo ele é contínuo. Eu conheço bastante coisa sobre espiritualidade, já fiz curso de Reiki, já fiz curso de arquétipo, já fiz curso de barra de axis, já fiz curso de energia, como utilizar a vibração para manifestar, já fiz N tipo de cursos, já li livros de todas as partes, fui para a terceira onda da ressonância harmônica com o professor Helio Couto, já participei da Escola do Alquimista com a Maia Andrade, já fiz curso com a Dani
do Arquétipos na Prática. Sou muito apaixonada pelo Ho'oponopono, da Beth Russo, e já usei tudo isso para manifestar coisas que estão na minha vida hoje. E sim, eu consegui vencer várias limitações, lendo, estudando, me apropriando de conteúdos que estavam ali no YouTube. E aí eu senti essa necessidade há algum tempo de me abrir, de dar esse espaço para que outras pessoas tenham a oportunidade de me ouvir as minhas experiências, se conecte comigo, que tragam um pouco da sua experiência para a gente comentar aqui. E eu não tinha coragem. A coragem veio, existiu ali, da experiência com a Nefertiti e com o arquétipo da onça e da raposa. Outra coisa que é muito interessante que aconteceu comigo durante o uso do arquétipo da Nefertiti foi a conexão com o Sol. Eu já tinha tentado, como eu disse, ter outros canais no YouTube, mas a primeira dificuldade que eu encontrava era a dificuldade do nome do canal. E eu lembro que durante o uso desse arquétipo, ali um pouquinho menos de um mês de arquétipo, eu tava deitada com meu filho e observando, né, os meus batimentos cardíacos, me conectando comigo mesmo, porque eu gosto de fazer isso antes de dormir. E me veio na cabeça Atom. Aí eu falei, nossa, Atom é aquele deus lá que Akenaton e Nefertiti conseguiram com que, durante ali a dinastia deles enquanto faraós, toda uma nação conseguisse ou fosse monoteísta, transformaram um povo politeísta em monoteísta. Então, eles adoravam o deus Sol. Eu falei, nossa, esse nome é muito forte. Eu tenho uma conexão muito forte com o Sol. Gostei desse nome. E eu falei, nossa, eu poderia criar um canal com esse nome, né? Atom. Mas ignorei. Aquele momento ali eu ignorei completamente e continuei a minha vida. Passaram-se alguns dias, eu comecei a ver muito o olho de Horus, que é aquele olho lindo. Eu vou colocar aqui do lado o olho de Horus para vocês darem uma olhadinha. Aquele olho lindo que, se vocês forem buscar ali na mitologia egípcia, o olho de Horus, ele era um olho que representava, tinha uma história. Durante alguns dias, depois de usar o arquétipo de Nefertiti, eu comecei a enxergar o olho de Horus. O olho de Horus é aquele olho que é usado muito como amuleto e representa proteção. A gente vê em tatuagens, em pingentes. Muita gente tem, inclusive, eu queria tatuar esse olho de Horus. Mas eu comecei a enxergar muito forte o olho de Horus aqui no meu pescoço, principalmente quando eu estava caminhando na rua, eu sentia como se realmente tivesse uma tatuagem do olho de Horus no meu pescoço. Isso aconteceu umas 4 ou 5 vezes até que eu percebesse que realmente essa imagem que aparecia assim no fundo dos meus olhos estava querendo me dizer alguma coisa. Foi quando eu resolvi pesquisar sobre o olho de Horus, né? E aí fui vendo um pouquinho da história do olho de Horus. Descobri que o Horus, ele tinha dois olhos. Um lado representava a lua e a outra parte representava o sol. No caso, a lua era representada pelo olho esquerdo e o sol era representado pelo olho direito. E durante uma briga com o deus Sete, por ciúmes ali, o deus Sete arrancou o seu olho esquerdo. Arrancou o olho que representava a lua. Para quem estuda espiritualidade, para quem não sabe, a lua ela representa a energia feminina, a energia espiritual, a energia de criação, de gestar mesmo, de guardar no ventre durante algum tempo. É a energia feminina. Já a energia do sol é uma energia masculina, de criação, de manifestação, de movimentação, de números, sabe? E aí, eu vi que esse olho de Horus era utilizado ali durante o Antigo Egito.
quem não sabe, a filosofia hermética nasceu ali no Antigo Egito. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu lembro que em alguns vídeos eu vi que naquele busto que fizeram de Nefertiti, um rapaz colocou ali um defeito justamente no olho esquerdo da Nefertiti. Ela não tem a representação do olho esquerdo. Então, ela não tem a representação do lado lua. Há boatos de que a pessoa não colocou o olho esquerdo na Nefertiti para retratar um amor não correspondido, o fato dela não enxergar o quanto a pessoa que idealizou a estátua, o busto, tinha por ela. Mas neste momento que eu me atentei que o olho de Horus estava ali representando um lado esquerdo, um lado direito, um lado feminino, um lado masculino, que um lado representava a lua e o outro lado representava o sol. O lado direito representava o sol. E eu me toquei que Nefertiti não tinha justamente o olho esquerdo, o olho da lua. Eu disse, caramba, Nefertiti era o próprio deus do sol. Ela era o próprio sol. Por isso que muitas pessoas falam que ela era essa energia masculina, que o Akhenaton era mais uma pessoa de meditação, de espiritualidade, aquela energia mais branda. Quem comandava todo o reino, todo o império que eles construíram, era a própria Nefertiti. E nesse momento caiu a ficha que o olho de Horus, por mostrar ali, por ter somente o lado esquerdo, representar somente o lado esquerdo, não, perdão, Nefertiti. Então, caiu a ficha de que o Deus que Akhenaton fez com que todo mundo adorasse naquele império não era um Deus físico, não era o Deus Aton, não era o Sol, não era um Deus fora, era a própria Nefertiti. A ideia de adoração que todo aquele povo tinha era pela figura de Nefertiti. Isso me chamou muita atenção. E eu fiquei, caramba, agora eu entendi por que esse arquétipo chegou para mim, por que esse arquétipo foi unido. Porque eu estava precisando dessa ideia de me reconhecer enquanto sol, de me reconhecer enquanto energia criadora, me reconhecer enquanto rainha do meu próprio reino. E é isso que a gente tem que fazer. Então, gente, quem quiser utilizar o arquétipo da Nefertiti, juntamente com a onça e com a raposa, pode usar porque dá muito certo. Principalmente se você tiver alguma crença limitante que esteja estagnada, você já tem há bastante tempo. A junção desses três arquétipos é ótimo para você perceber isso. Então, podemos falar mais sobre arquétipos, podemos falar sobre muitas outras coisas. Eu vou trazer outros relatos, mas experimentem o arquétipo e tragam aqui nos comentários o que vocês acharam, o que está surgindo aí de autoconhecimento para vocês. Tá bom, minhas sementes? Beijo, beijo, tchau, tchau.